Bom, foi dado a nós, né, 10 minutos para falar do trabalho. Vou tentar aqui fazer uma fala que dê conta aí de um resumo que abarque aí grandes pontos que a gente considera relevante do trabalho. Bom, nós estamos sistematizando o xadrez na terceira série do ensino médio e é um trabalho que ele começa dentro de um diálogo com os estudantes. Eu recordo aqui que em outro momento eu já disse, né, que o ensino médio na rede estadual é feito por turmas que são compostas por estudantes que saem de diversas escolas, especialmente aí da rede municipal. Então, ao dialogar com esses estudantes, que alguns que já estavam na escola ali estudando desde o sexto ano do ensino fundamental, a gente achou que tematizar o xadrez seria interessante, uma vez que esses estudantes que vieram da rede municipal tinham tomado contato com atividades no contraturno, e na própria escola os estudantes nunca tiveram, aqueles que já estavam desde o sexto ano, nunca tiveram oportunidade de experimentar, de vivenciar, de estudar essa prática dentro das aulas de educação física. E um outro elemento foi também a minha prática pedagógica, que ao longo, né, de todos esses anos eu nunca tive a oportunidade de tematizar o xadrez. E aí nós começamos fazendo uma conversa a respeito do que os estudantes tinham o conhecimento dessa prática, então eles foram apresentando, depois nós abrimos espaço para que fosse levantada algumas indagações a respeito de como o xadrez ocorre, enfim, de como eles interpretavam a ocorrência do xadrez. Então, a partir das indagações, das afirmações, a gente foi tecendo o trabalho. Nós também realizamos atividades de vivência. Então, convidamos aqueles estudantes que têm mais experiência, que tiveram oportunidade de jogar, de praticar, que conhecem as regras, enfim, o nome das peças, as movimentações, algumas jogadas, para partilhar com os colegas aquilo que tinham, né, aquilo que sabem, aquilo que tinham como conhecimento. E foi interessante que foi feita uma abertura, né, com os outros estudantes, e ao mesmo tempo tinha um certo receio desses colegas em explicar para outros, uma vergonha, enfim. Eles estavam tendo ali uma proximidade, estavam jogando mais por afinidade um com o outro. Então eu tive ali, de algum jeito, me deslocar por todos, tentar expor, dar atenção ali. E chegou num dado momento que eu não estava conseguindo dar conta, né? Isso estava me incomodando, porque à medida que eu ia circulando pela sala, o pessoal que estava numa mesa me chamava, tirava dúvidas, aí eu tinha que estar ali dialogando, enquanto que na outra mesa o pessoal também me acionava, só eu pedir para esperar, e, e por eu não conseguir, né, atendê-los nas demandas que apresentavam, né, ali no momento, eles meio que estavam desistindo, sentindo desestimulados, e eu fui tentar buscar algumas possibilidades de organizar a aula, de apresentar de uma forma em que eu conseguisse alcançar a maior parte dos estudantes. Foi aí que eu tomei contato com um site chamado Lichess, que foi apresentado por uma colega, né, da rede municipal, e aí, ao expor, né, como que ah, se organiza o jogo, as peças, enfim, né, os estudantes foram tendo ali um entendimento melhor e, enfim, né, a gente foi conseguindo dar conta aí daquilo que eles e elas apresentavam nas aulas. Bom, além das atividades de vivências, a gente também fez uma discussão sobre
aquilo que compõe a história do xadrez, né? Então, nós fizemos assistência de um vídeo chamado História do Xadrez, que a gente encontra no canal chamado Xadrez Verbal, e fizemos as discussões sobre esse momento que a gente pode, né, aqui com muitas aspas, colocar como origem do xadrez e as suas transformações, as suas ressignificações, conforme ele foi sendo apropriado por diversos grupos, coletivos e pessoas. E foi uma discussão, assim, bem interessante, porque a gente tentou buscar alguma aproximação com aquilo que os estudantes tinham apresentado naquela atividade de mapeamento, nas conversas iniciais. Um outro Aí um outro movimento que nós fizemos foi de tentar olhar para essas narrativas que atravessam a ocorrência do xadrez. Então, tomando como referência a situação dos estudantes terem vivenciado, experimentado o xadrez na rede municipal, a gente achou que seria interessante trazer para a discussão o modo como o xadrez é apresentado aí pela rede. Então, nós acessamos o canal chamado Pedagógico SMESP, em que traz aí um recorte de uma edição do torneio de xadrez que acontece anualmente. Então, nós assistimos um vídeo que traz o que aconteceu no ano passado. Então, nós fomos tentando entender quais são as narrativas que vão tentando sustentar a manutenção, a permanência e a promoção do xadrez na rede municipal. Então, aquilo que o xadrez desenvolve atenção, melhora o aprendizado, oferece um desenvolvimento no raciocínio, enfim, muito um viés da psicologia para tentar justificar a permanência aí do xadrez na rede. E também nós assistimos um outro vídeo para entender como que alguns, alguns coletivos vêm promovendo o xadrez na cidade. Então, a gente convidou os estudantes para partilharem aquilo que tinham vivenciado na rede municipal e se eles tinham também tomado contato com essas narrativas, com esses discursos, e eles afirmavam que sim. E à medida que eles, né, foram apontando, alguns foi falando, olha, né, essa conversa de que melhora a atenção, o raciocínio, a gente, né, eu não acredito nisso, porque eles foram citando como exemplo, né? Porque eu mesmo, particularmente, não tenho nada disso, joguei xadrez, né? E então não é bem assim, a gente não pode considerar toda essa construção para todo mundo. E tinham outros afirmando que não, né? Olha, eu joguei xadrez e eu acabei melhorando minhas condutas, meu desempenho na escola, nas atividades, enfim. Então, havia atribuição à participação do projeto nas atividades do xadrez, aquilo que eles e elas tinham conquistado ali ao longo do ensino fundamental. Então, nós colocamos para dialogar, né, sobre o modo como o xadrez acontece na rede e que foi, né, que proporcionou aí algumas experiências para alguns estudantes. E aí a gente foi assistindo alguns vídeos a respeito de como o xadrez acontece, os estudantes foram apresentando aí outros materiais, então trouxeram um episódio de um desenho chamado Marcha e Urso, em que mostra ali uma relação envolvendo a marcha e o tigre e o urso. Também trouxeram uma prática que aparece no filme do Harry Potter. Então, tudo isso foram surgindo, né? Foram emergindo, os antes foram apresentando,
conforme a gente foi dialogando a respeito de como o xadrez acontece. E aí a gente acabou também tomando contato com outras possibilidades do xadrez. E aí uma é xadrez mergulho e xadrez boxe. Então, xadrez mergulho, o tabuleiro é colocado lá no fundo da piscina e os jogadores precisam mergulhar lá para movimentar as peças, enfim. E o xadrez boxe é uma prática aí que intercala o boxe e o xadrez. Então é 3 minutos de cada. Ganha quem der o checkmate ou quem, né, dá o nocaute no outro. E aí foi interessante observar que os estudantes acharam bem bizarro, né, essas práticas, viram como chacota, enfim, porque, de acordo com, né, a interpretação que a gente fez lá na aula, são situações que vêm para tentar chamar a atenção das pessoas, porque algumas pessoas acham entediante jogar xadrez, ficam muito tempo sentado, parado. Então, as pessoas vão hibridizando para tentar abocanhar aí um maior número de praticantes, conseguir fazer com que as pessoas possam colocar no seu cotidiano aí a prática do xadrez. Então, a gente olhou para essas possibilidades, né, vamos chamar assim, de jogar xadrez em outros contextos, em outros lugares. Bom, então foi aqui um resumo, né, daquilo que a gente vem fazendo ainda. O trabalho se encontra em andamento, nós não encerramos, temos aí algumas questões para dar conta. Então, a gente iniciou o mês de junho hoje, na reta final do semestre. Então, a gente ainda está pretendendo organizar algumas atividades para dialogar com aquelas questões que surgiram no começo e algumas outras que foram emergindo no decorrer dos encontros. É isso. Desculpa avançar aí os 10 minutos, não sei se eu avancei, Marcos. Não tem problema, Flávio, tudo certo. Então, para que a gente não passe para o Ricardo e depois a gente se esqueça do que ouviu e ouviu, acho que seria interessante que as pessoas pudessem agora fazer algumas perguntas para o Flávio, principalmente as pessoas que estão tendo contato com essa experiência neste momento, né, pela primeira vez, porque o nosso grupo, em certo sentido, como o Flávio compõe o nosso grupo, a gente já viu algumas passagens que ele acabou de mostrar, a gente inclusive já discutiu. Então, a palavra está aberta, gente. Por favor, ou vocês acionem a câmera, ou vocês levantam a mãozinha, fiquem à vontade. Bom, eu não consegui pegar o comecinho da sua apresentação, Flávio, porque eu estou com problema de internet aqui, fiquei numa luta, mas consegui voltar. Mas no grupo eu docente, como a gente está olhando um pouco para esses processos que estão passando na cabeça dos professores e também, né, nesse todo do professor, as sensações que você tem, os sentimentos, né? E também como é que você está significando essa política e as pressões ali do cotidiano. Então, nesse processo aí de construção desse trabalho com xadrez, né? Como é que você sentiu nesse cotidiano pedagógico essa pressão dessa política do novo ensino médio, o clima, como é que o clima dos alunos da escola, embora você esteja falando, né, do trabalho na aula de educação física, né, ou no itinerário, eu também nem sei, porque não peguei o começo, mas eu queria que você falasse um pouco de você, assim, nesse lugar, né, de um professor que está tendo esse desafio, que está lidando com essa coisa da política, de ter que olhar também para essa justificativa sobre o xadrez, como eu peguei você no comecinho falando, né? Como é que você se coloca, né, nesse processo? A gente acho que tem interesse em saber um pouco sobre isso. Bom, Isabel, obrigado pela pergunta, né? A gente tem visto ali algumas dificuldades
Com essas turmas de terceira série, são aulas de educação física, né? Eu tenho turmas também de segunda série que não tem a educação física dentro do seu horário, que são aulas que podem ser oferecidas no contraturno, né? Então, assim, partilhando um pouco daquilo que os estudantes têm dito, têm conversado sobre esse novo formato do ensino médio. Há uma certa chateação, uma angústia, boa parte deles e delas, porque eles veem um certo prejuízo em relação ao currículo que eles estão tendo, um excesso de itinerários, muitas das vezes coisas ali que eles e elas nem escolheram, né, porque se vende isso, né, que os estudantes vão escolher o seu percurso, então eles têm dito que estão ali estudando coisas que eles sequer escolheram ou escolheram sem uma orientação devida. Um outro ponto existe também uma percepção de que parte do coletivo que assumiu essas aulas no novo ensino médio tem tido bastante dificuldade para organizar as atividades, para pensar na construção do percurso. Então, isso tem desestimulado bastante os estudantes. Alguns estão querendo aí estudar, se preparar para o Enem, para o vestibular, preferem, às vezes, faltar na aula para estudar em casa sozinho, preferem, estão à procura de cursinhos pré-vestibular, e a gente tem ali feito um mapeamento aqui na região dos lugares em que oferece e divulgado, sempre que possível, orientado ao modo como eles podem, né, se organizar na questão do estudo e fazer a procura, a busca desses cursinhos, a matrícula. Então, a gente está nessa, né? Basicamente, é isso. Então, as aulas com esses estudantes, né, na terceira série, a gente tem feito essas discussões. As aulas de educação física acontecem são 2 aulas na semana. Então, é um pouco aí do que a gente tem observado no dia a dia com esses estudantes do ensino médio. Bacana, obrigada. Eu vou retomar a questão da Isabel, Flávio, porque na sua resposta você falou mais dos alunos do que dos professores. O que seus colegas estão dizendo? É que eu também fiquei curioso, né? Olha, é que na rede estadual a gente não tem tanta oportunidade para sentar e conversar. Então fica difícil, né, a gente saber de fato como que os colegas estão entendendo e tal. Eu sinto, né, a percepção que eu tenho é que muitos não estão acompanhando assim o debate que vem acontecendo em relação ao ensino médio, e muitos caíram na real sobre o que é esse ensino médio no momento da atribuição, em que, né, o pessoal foi para escolher as aulas e se depararam, né, com quais aulas vão ter em cada ano, quais turmas, e viram que a situação ia ser bem chocante. E tiveram que atribuir, por exemplo, os itinerários. Então, houve uma queixa de que eles e elas não tiveram a devida orientação para pegar essas aulas, para ministrar as aulas. Muitos correram dessas aulas, preferiram pegar outras, né, aulas do seu próprio componente. Então, tá sendo bem complicado. E a escola, ela tem
um grupo de professores que são efetivos e tem professores que são contratados, tem pessoas ali que são do próprio bairro, pessoas que são de fora. Então, a gente nota que os colegas, né, estão num dilema aí sobre o modo como podem organizar as aulas no ensino médio, e a escola também acaba sofrendo com a falta de professor, existe um quadro bem reduzido, então a gente tem uma percepção aí de que o modo como o ensino médio vem se organizando na escola, na rede, está sendo bem prejudicial, tanto para os estudantes quanto para a categoria docente. Flávio, o número de aulas foi reduzido? O seu número de aula reduziu? Então, você fala minha jornada? É. Eu tenho 10 aulas, né? E aí eu tenho 5 turmas, né? Como são 2 aulas por semana, eu tenho 5 turmas. E aí eu vou para a escola segundas e quartas-feiras, né? Então, por isso da minha dificuldade de sentar, conversar com os colegas. Então, eu tenho a única oportunidade é na segunda-feira ali, uma aula só, e é um pequeno grupo, né? E aqueles professores que têm uma jornada maior acabaram tendo que completar em outras escolas? Aconteceu isso também, né? Alguns colegas que têm aí três escolas, 2, enfim, para dar conta da sua jornada. Então, afetou duplamente o professor, né? Sim. Mas olhando um pouco assim para a sua experiência, né, Flávio, né, antes desse conturbado processo do novo ensino médio, você consegue perceber assim alguma mudança nessa sua motivação para dar aula, né, nessa coisa de quanto que você presenciando essas questões da satisfação dos alunos, das estruturas da escola, né? Você percebe que isso mexe com você em relação a outros desafios que você já enfrentou na rede, ou você acha que os desafios estão aí e estão contínuos mesmo? Olha, os desafios são vários, né? Existe uma larga precarização na rede estadual, né? A escola, ela tem também um déficit ali de funcionários na equipe de limpeza, na equipe de cozinha. Então, já teve dias que eu tive de abandonar aquilo que eu preparei de atividade para dialogar com os estudantes, porque eles estavam ali apresentando várias insatisfações em relação à escola, no que diz respeito à limpeza, ao acesso a banheiro, à refeição, à merenda, e querendo que eu intermediasse ali um diálogo com a gestão para tentar pensar em possibilidades, em reverter todo esse quadro, né? Então, os desafios são amplos e a gente tenta, de algum modo, né, construir um trabalho que seja relevante para todos nós e considerando, né, essas barreiras, tentando revertê-las e, enfim, né, de algum modo, sempre convidando ali o grupo para pensar em saídas, mas está sendo algo assim bem desgastante. Então, muitas das vezes a gente tem que abrir mão das atividades que a gente, né, pensa, que a gente fica, né, programando, para tentar dar conta ali de coisas que, né, são básicas, né, cara? Então, de repente, usar o banheiro, coisas assim, acesso à comida, merenda. Então, é bem complicado.
A Ana levantou a mão. Ana, a palavra é sua. Obrigado, professor. Boa noite a todos. Boa noite, Flávio. Parabéns pela apresentação. Eu tenho uma dúvida, uma questão que a gente discutiu um pouquinho no GT, eu docente, sobre essa questão de nossas narrativas elas estarem muito pautadas nas ações que foram bem-sucedidas. E aí eu tenho uma questão sobre, e aí vendo a sua apresentação, né, fiquei um pouco reflexiva sobre isso, porque apesar de você trazer situações que demonstram que depois desse novo ensino médio, né, esse projeto de destruição da educação brasileira, a gente tem aí situações que demonstram fatos, né, que demonstram situações não tão favoráveis. Queria saber se você traria uma discussão ou um relato que exemplificasse isso, né? Não só demonstrando as situações exitosas. Ana, obrigado pela pergunta, né? E aí, tentando... Eu partilhei aqui alguns incômodos que eu tive com a questão das vivências, né? Então, acho que é isso, né? Você está questionando, né? Isso me tirou do lugar, porque eu via que os estudantes estavam ali meio querendo, resistindo, não querendo jogar mais, então eu distribuía os jogos, mostrava ali o que estava com o nome de cada peça, a movimentação, e aí quando eles iam jogando, aqui apareciam dúvidas, aí me chamava. Só que eu não conseguia dar conta, porque eu estava em uma mesa, conversando ali, mostrando para um outro grupo. E aí eles guardavam, jogavam ali de qualquer jeito, enfim. Então, eu não sei se eu posso chamar aqui isso algo que dá errado, né? Mas se são incômodos, se são reflexões que a gente vai construindo ali durante o trabalho, e vai pensando em possibilidades de como construir esse percurso, né? Então, a gente vai começar a aula. Primeira coisa, os estudantes não falam nem bom dia, pedem para ir à quadra para jogar futebol. Falar, isso não é aula de educação física, né? Então, não sei se isso, né, a gente pode entender como coisas que são percalços do trabalho, né? Mas são coisas que fazem parte. Tudo isso aí vai compondo a tematização, que a nossa proposta é de mostrar uma outra possibilidade de educação física para esses estudantes, porque muitos partilharam que ao longo do ensino fundamental foi se dado muita oportunidade para jogar, para praticar, para vivenciar práticas como o vôlei, o basquete, o handebol, o futsal. Então, por diversas vezes, eles querem reviver isso, eles querem ir à quadra para praticar, para vivenciar esses esportes, e a gente está ali com uma outra proposta, tentando convidar para experimentar, para debater, para discutir, por exemplo, o xadrez, coisa que para muitos está sendo uma novidade. Então, enfim, são atritos que a gente tem ali que o tempo todo está vivenciando no encontro com as turmas, né? A Nina se inscreveu e eu me inscrevo também. O Flávio, eu acho que assim, uma questão para a gente pensar, né? Você dava aula no ensino fundamental também? Sim. Então, essa questão do ensino médio, o trabalho que você está fazendo agora, é muito diferente do que você fazia com as outras turmas? Esse tipo de resistência não acontecia num outro lugar? Quer dizer, o que eu quero dizer, assim, é o ensino médio o responsável, esse novo ensino médio é o responsável por esse tipo de ação, de comportamento dos jovens? Queria, assim, só para a gente situar, né? Porque, de repente, o que você relata me parece que são coisas que você mesmo disse. Não, mas isso faz parte, né? Quando a gente está oferecendo uma proposta que os alunos não reconhecem como educação física, né? Você já enfrenta aí resistências.
Então, isso só se deve ao fato de que esses alunos estão no ensino médio? O que você acha? Eu acho bem delicado, né, essa parte de a gente localizar, falar, olha, né, isso aqui é por conta que eles estão no ensino médio, isso aqui é por conta do novo ensino médio, mas eu acho que tem alguma semelhança, sim, em relação àquilo que a gente vive no ensino fundamental, que é essa resistência, né, de muitos quererem vivenciar, experimentar, muitas vezes, aquilo que gosta. Então, diversas vezes tem estudante chamado Victor, e fala, educação física, a gente tem que ir para a quadra, e a gente tem que jogar futebol. Educação física para ele é isso, né? Porque é o que tem que fazer, a gente tem que fazer o que a gente gosta, né? Então, por diversas vezes, eles remetem a essa fala para tentar, né, impor, colocar aquilo que eles estão já há algum tempo acostumado, aquilo que eles têm como verdade sobre esse componente que é a educação física. E algo que a gente também vive quando está imerso às turmas do ensino fundamental, né? Então, por diversas vezes surgem falas nesse sentido, e que no ensino médio também vai se reforçando cada vez mais, né? Rosângela, a palavra é sua. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Flávio. Boa noite, professor. Flávio, o que me chamou a atenção quando você sinaliza com a palavra precarização. E aí me surgiu uma dúvida na sua apresentação. Uma das questões é a condição do exercício da docência. Quando você fala em precarização, você diz sobre questões estruturantes, né? Material, a estrutura arquitetônica da unidade educativa, né? Ou você fala das questões que envolvem os atores desse contexto, alunos, os docentes, a gestão. É só para entender um pouquinho melhor aonde é que você está mapeando, né? Quando você fala de precarização, ou é uma leitura do todo. Rosângela, bom, quando eu chamo, né, atenção para a questão da precarização, eu me refiro à estrutura, né, arquitetura da escola. A escola ela é um prédio, e esse prédio ele é organizado por alas, e aí entre uma ala e outra existe uma grade, um portão, e a gente precisa ter chaves para ficar circulando. Então a gente entende que essa estrutura, essa arquitetura, ela precariza as experiências, as possibilidades de se viver dentro da própria escola. A questão da circulação, o tempo inteiro a gente fica perdendo. A gente depende das pessoas para ficarem abrindo, às vezes a pessoa não está ali, a gente às vezes não tem chave, enfim, gera um caos total. Tudo para manter os estudantes dentro da sala de aula, né? Então, a escola só se vê organizada se o estudante estiver dentro da sala de aula. Então, além dessa questão da grade, que é muito forte na escola, tem essa questão também que eu mencionei de faltar um professor, né? Se um dia, né, um ou dois professores faltarem, as turmas vão ficar sem aula, não tem ninguém para substituir. Então, de novo, né, a gente entende isso como algo que está dentro dessa lógica da precarização. A questão de limpeza, higiene, coisa básica, né, da escola, está deixando a desejar. Falta merenda na escola, então, outro ponto. Para você ter uma ideia, eu estou vivendo um impasse com uma turma lá, porque minha aula é antes do intervalo. E aí eles querem, né, sair tipo 10 minutos antes, correr para a fila.
Por quê? Porque o intervalo tem 20 minutos e esses 20 minutos não dá tempo de todo mundo pegar a comida, sentar e comer. Porque só tem uma pessoa na cozinha para fazer comida e servir para todo mundo. Então, no período, tem aproximadamente aí 500 estudantes, né? Então, você imagina uma pessoa só na cozinha fazer comida para 500 pessoas, né? E servir. E depois organizar tudo e preparar para os próximos do dia. Então, tudo isso vai impactando a nossa aula, a nossa organização, e vai gerando alguns atritos e faz a gente tentar encontrar caminhos dentro dessa situação toda, né? Então, é, é algo bem complexo que a gente tem vivido e a cada dia a gente vai tentando entender melhor tudo isso e vai levar tempo, enfim. E isso vem gerando ressonâncias muito fortes dentro das nossas aulas. Obrigado, Isabel. Depois se a mão não cair, sou eu e a Emília na sequência. Achei que você estava na minha frente até, mas tudo bem, você já... Sabe que eu te escutando, né, Flávia, assim, parece que eu estou vendo um filme de quando eu estava na escola pública, né? Então, essa sensação de aprisionamento, de você também estar fora, né? De você... E todas essas questões, né? Parece uma coisa corrente, que não passam anos e anos e a coisa não muda, embora seja uma realidade bastante diferente. E aí tem uma coisa que eu te ouvindo, né? Fiquei pensando, que é a cultura da escola, a cultura escolar e a própria concepção de educação física, eu vou chamar aqui da cultura dos estudantes, né? Não no sentido... Assim, o que eles compreendem por educação física, porque eles foram construindo essa ideia do que é uma aula de educação física a partir da própria experiência deles com a cultura escolar. E, ao mesmo tempo, tem uma cultura docente, né? Ou seja, os saberes que você, enquanto docente, acredita e quer construir, né? E aí me parece que existe aí todo um jogo, né, entre essas vários saberes, né, da própria estrutura escolar. Então, como é que você vê um pouco assim essa sua docência no interior de uma cultura escolar tão, né, marcada por todas essas questões, inclusive pela própria arquitetura e organização dos espaços, né, que aparece na sua fala, e como que isso assim, te gera, né, questões na hora que você vai pensar na sua docência, né, nessa ideia, né, você idealiza uma prática de educação física, uma proposta de educação física, você encontra uma cultura escolar que traz algumas questões e outras questões que você precisa negociar também com os estudantes, dialogar e tal, né? Então, eu queria te ouvir um pouco sobre como que você vê essa relação entre esses saberes diferentes, né, e você mergulhado nesse caldo cultural, né, que tem essa instituição tão dura, né, de mudar. Então, está sendo bem desafiador, porque no primeiro momento a sensação que toma é de, né, chegar com os dois pés e tentar reverter isso na marra, enfim. Mas já né, as experiências que a gente, né, tem mostra que isso não está dando muito certo, né? A gente acaba criando muitos atritos, muitos conflitos e chega num determinado momento que o diálogo acaba ficando, né, muito inconsistente, muito difícil de se construir. Então, a gente tenta, nos momentos ali de coletivo, pontuar, questionar, mas a maioria ainda insiste em manter essas coisas. Os estudantes, eles também pontuam esse modo de pensar a escola, esse modo de organizar o cotidiano, e em um momento ou outro a gente consegue desestabilizar, mas tudo se retoma logo na sequência. Enfim, é esse jogo, né? Então a gente vive esse dilema. Então, por exemplo, ó, uma coisa, ontem foi o dia do desafio na rede. E aí, como
que a gente, né, dialoga dentro disso, como que a gente pensa em caminhos. É algo bem difícil. Então, o Dia do Desafio é uma proposta aí de um grupo, né, chamado Selafisques, e que há muito tempo, né, fez força para que isso fosse colocado no calendário. Então, dia 31 de maio, considerado na rede o Dia do Desafio, né, acompanhando aí o calendário do Estado. E aí a escola precisa promover alguma atividade ali que mostre os estudantes se movimentando, né, porque tem relação direta com a superação desse corpo que é visto como sedentário, que é doente e que precisa se movimentar e ter uma saúde, uma qualidade de vida, né? Então, eles acreditam que reservando o dia 31 de maio é o suficiente, é capaz de proporcionar algo nesse sentido, né? Enfim. Então, a gente tem que negociar com essas coisas, de ceder de um lado e resistir do outro. Então, é algo bem... Além da arquitetura, né? Tem essas coisas que vão chegando na escola diariamente, vindo da diretoria de ensino, vindo de secretaria. Então, é algo bem complicado, né? Gente, como toda vez que eu vou passar a palavra, a minha mãozinha cai, então vou falar agora, tá? Desculpa, tá, Emília? Tá? Porque eu estava inscrito, aí eu passo a palavra, cai a mãozinha, cai a mãozinha. Na verdade, eu quero fazer uma conversa muito rápida mesmo com o grupo Eu Docente. Porque a Nina, ela colocou exatamente, né, eu dei a vez para a Nina e a Nina falou exatamente o que eu ia falar, chamando a atenção do Flávio. Então, eu agora vou chamar a atenção do grupo Eu Docente. Flávio, quase tudo que você falou, quase tudo, já existia como problema antes do novo ensino médio. Olha, tudo bem? Mesmo a Ana querendo forçar a barra, né, dona Ana? Né, porque eu estava aqui te prestando atenção no que você estava falando. Esse projeto que está acabando... Não, o projeto que está acabando com a educação é outro, Ana. Não é o novo ensino médio, né? Porque quase tudo, o Dia do Desafio, o próprio Flávio falou, olha, milhares de anos, problemas né, da interação, aluno resistindo, ou seja, você foi falando aí um rol de situações, Flávio, que já estavam na escola antes do novo ensino médio. E se não tivesse ensino médio, e a gente estivesse conversando com você sobre esse projeto que você está desenvolvendo agora, né, sobre a tematização do xadrez, e a gente pedisse para você, como os colegas pediram, né, a Ana pediu, para você apontar os problemas, você ia apontar exatamente os mesmos problemas. Tanto é que quando a Nina te apertou, você não soube distinguir o que é específico do novo ensino médio daquilo que não é específico. Então, acho que o grupo que está estudando o Eu Docente tem que perceber, né, na minha visão, pelo menos, depois vocês voltam aí, analisam a gravação e dão uma olhada no que vocês... Mas se eu tivesse que, né, fazer uma pontuação agora, eu pontuaria isso. Falei assim, nossa, mas nada do que ele falou tem a ver com o novo ensino médio, né? Tudo que ele falou já estava na escola como problema. Então, eu levanto como hipótese, será que nós não estamos usando o novo ensino médio como uma maneira de, né, questionar a educação como um todo, as condições de trabalho como um todo, a organização da escola como um todo, né, as invasões que a escola recebe como né, o Agita Galera, etc., né, o Dia do Desafio, etc. Então, não sei, você concorda com isso, Flávio? Então, tem algumas coisas que... então, eu vou retomar, que diz respeito à fuga dos estudantes, né? Então, eu tenho percebido uma parcela significativa de estudantes que eles têm procurado faltar em alguns dias, porque tem muita aula de itinerário. E aí eles preferem ficar em casa estudando,
né? Outros preferem ficar em casa dormindo, porque vai ter aula de itinerário, então não vou para a escola. Essa semana o dia é frio e chuvoso, muitos ficaram em casa, né? Então, de novo, são situações que só estão acontecendo por conta da reforma do ensino médio. Tá. Né? Mas, ô Flávio, eu entendi essa parte muito bem, né? A questão é que a Isabel tinha perguntado, que a Isabel que fez a primeira pergunta, né? A questão é que a Isabel tinha perguntado como você vê, né? Ou seja, isso é como os estudantes veem, né? Agora, como você vê, ou seja, como é que a questão do ensino médio interfere no teu trabalho? Como é que a questão do novo ensino médio interfere no teu trabalho? Acho que foi isso que eu entendi da sua questão, né, Isabel? Então, e aí, quando ele vai falar, ele fala da estrutura da escola, ele fala das condições da escola, ele fala dos estudantes, mas a impressão que deu é que o novo ensino médio não está interferindo no seu trabalho. E, de novo, né, isso precisa ser, né, analisado pelo grupo. Os estudantes também fogem se tem aula dobradinha de matemática. Os estudantes também fogem se naquele dia eles, né, faltaram 2 professores. Quando você fala assim, não, mas tem professor que falta e 2 professores faltam, né? Então, os estudantes também fogem. Se faltam 2 professores e só tem um professor que veio para a última aula, para as 2 últimas aulas, o que os estudantes fazem? Bom, mas é o que eu pensei a partir do que você respondeu. Emília, depois o Carlão. E aí a gente passa pro Dinho, tá, gente? Emília, Microfone. Microfone ainda, está fechado. Desculpa, gente. Vou começar de novo, então. Eu tive a mesma impressão que você, Marcos, e eu tenho também a impressão que a Isabel foi nesse caminho, né? E queria falar para o Flávio que, porque a gente é do grupo Eu Docente, interessa para nós saber de você, o que você sente, né? Como é que você está se sentindo nessa situação? Então, a minha pergunta vai na direção mesmo do que a Isabel fez, mas mais direta. Então, eu queria saber o que incomoda o professor Flávio no exercício da docência no contexto do ensino médio, não só no contexto da sua escola, mas nesse contexto também de insegurança de revogação, não revogação. Então, o que está te incomodando para você fazer esse trabalho? Era essa a minha pergunta antes do Marcos falar, e eu talvez pensando o que você falou, eu ia acrescentar mais coisas, mas é bem direto assim mesmo, que eu gostaria de saber de você, porque eu tenho uma experiência outra de ensino fundamental, de escola que tinha estrutura, na maioria das vezes tinha estrutura, então, agora tinha coisas que me incomodavam também, o projeto da escola, com a posição da diretora, mas e você? É disso que eu queria saber. Obrigada. Olha, tá sendo, assim, bem tenso a questão de como as coisas estão lidando, né, no interior das aulas, da escola, da rede, porque esse novo formato tem levado a secretaria a fazer lançar a mão de diversos dispositivos sobre a escola e vem sufocando a todos, né? Então, a preocupação que a gente tem é o quanto de espaço que nós vamos ter para organizar as aulas. Eu falo isso porque tem as avaliações constantes lá, vinda da DE, e essas avaliações, elas vêm impondo para nós um certo formato de trabalho.
E o que a gente está propondo é algo no sentido contrário, né, de organizar a prática pedagógica de acordo com o que emerge no cotidiano, de acordo com o contexto onde nós estamos inseridos. E a proposta atual vem colocando os momentos em que a gente tem de trabalhar, por exemplo, as habilidades e competências. Então, está tudo muito amarrado e escapar disso acaba gerando algumas tensões. A gente precisa o tempo inteiro se justificar, explicar. Não que isso seja algo ruim, né? Eu acho que é até importante, porque isso vai qualificando o debate, vai qualificando a aula, os encontros, mas é uma proposta de educação que vai colocando um tempo único para todos e todas, independente do contexto onde estão inseridos, né? Então, a preocupação vem nesse sentido, né, de como construir um trabalho que dialogue com a comunidade, com as preocupações ali dos estudantes, o contexto onde nós estamos inseridos, né? Carlão? Boa noite, pessoal. Boa noite, Flávio. Fazer uma fala a partir da discussão que nós temos, depois tem uma pergunta para o Flávio. A precarização é semelhante, né, pelo jeito, em diversas escolas estaduais, né? Você falou das questões estruturais, até da questão da merenda, que na escola que eu atuo, a molecada também está lutando para que saia antes das aulas para ir comer, por exemplo, né? Então, essa precarização, ela está na rede inteira, né? E aí o Marcos fez, a partir da fala do Marcos, né, eu fiquei aqui também pensando que talvez a maior precarização, pelo que eu também percebo na escola que eu atuo, não estou atuando com o ensino médio agora, mas a escola tem ensino médio, fundamental, os ATPCs são unificados, então a gente vê a fala do pessoal, do que os alunos trazem, e ontem também tinha um grupo de pesquisa lá na escola dialogando conosco sobre essa questão da reforma, que talvez a maior precarização é na retirada de oportunidade de aprender os saberes que estão sendo negados, né? Por exemplo, lá na escola a gente tem turmas de ensino médio que não tem aula de biologia, que não tem aula de química, que não tem aula de física, porque foi retirada essas disciplinas para se colocar os itinerários. E aí, Marcão, que a gente está percebendo, por exemplo, não sei se é semelhante lá para o Flávio, também posso fazer essa leitura, que o interesse para o itinerário é um, mas para as disciplinas, vamos dizer assim, que são convencionais, tradicionais da escola, é outro para a molecada. Eles não fogem da mesma maneira das disciplinas que são tradicionais. Os itinerários, eles não têm o mesmo interesse, eles percebem, é um outro tipo de fuga. Né? Então, acho que talvez essa seja a maior questão que está precarizando, né? A negação desses saberes mais convencionais que estão ali na escola, e a molecada sente falta, tanto que eles estão buscando outros caminhos para que esse déficit seja sanado, né? Então, talvez contribua com a fala pensar algumas coisas. Agora, minha pergunta para o Flávio, né, vai na questão realmente da atuação dele na aula, e aí eu vou relembrar, vou partir um pouquinho da minha experiência e dos diálogos com alguns amigos que trabalham no ensino médio, né? E aí, quando a gente dialogava sobre a questão do ensino médio, o Flávio falou da questão dos percalços com a vivência. E aí, o que eu percebia quando eu estava com o ensino médio, esses amigos que estão também atuando agora, que o maior percalço realmente é com a vivência. E quando a gente fazia atividades de aprofundamento com a galera, o interesse deles era outro. Então, não sei se também com o Flávio, quando se você faz as atividades de aprofundamento, tá lá na sala dialogando outras questões, se o interesse da molecada é diferente. Se eles realmente se engajam mais, questionam mais em relação à vivência, porque a questão da vivência com o ensino médio, a gente percebe, é um outro diálogo, é uma outra questão em relação ao que a gente encontra, por exemplo, com o fundamental, com o Fundo 2, Fundo 1, né? Então, não sei se você percebe um outro tipo de engajamento e interesse nas atividades de aprofundamento. E quando a gente dialoga com a molecada, parece que eles têm mais interesses quando a gente está dialogando, fazendo várias leituras em relação à prática, do que necessariamente as leituras que a gente faz com a vivência, né? Não sei se você também tem essa percepção aí, gostaria de te ouvir. Então, lá eu tenho observado isso em algumas turmas,
tem alguns grupos que tem, parece uma certa sede, né, por esses momentos de discussão, de debate, e eu vejo que é algo que é bem diferente, por exemplo, daquilo que a gente experimenta vivencia no ensino fundamental, né? E realmente, as atividades de vivência parece que há uma certa resistência, a gente precisa encontrar, tira a gente de um lugar, a gente precisa ficar encontrando caminhos ali para chamar a atenção, para construir alguma possibilidade. Agora, nas atividades que a gente vai dialogar, vai debater, existe uma entrega, parece, muito diferente, né? Inclusive, muitos ficam pedindo, professor, hoje a gente vai fazer discussão, a gente vai ter, né, uma roda de conversa. Então, muitos ficam me cobrando, né, para isso, porque parece que há uma certa ali necessidade de uns, e os estudantes vêm apresentando uma certa criticidade, uma leitura bem interessante. Então, por exemplo, né, esse garoto que eu mencionei, o Victor, ele fica falando, a educação física tem que ser futebol, só os meninos mesmo que tem que jogar, as meninas não têm que fazer nada. E aí as meninas, né, vão fazendo o contraponto, vão dando ali as suas perspectivas sobre o modo como a educação física pode ser construída. E me parece, né, que nessas atividades mesmo de aprofundamento, de discussão, de diálogo sobre a prática corporal e aquilo que a compõe, há um grande engajamento ali de boa parte dos estudantes. Emília se inscreveu, Emília? É só para fazer um comentário, né? Quando está falando de precarização. Eu não estou na escola todo dia, pelo menos não na mesma escola, mas, por exemplo, hoje eu visitei uma escola e a gente foi discutir com a equipe gestora lá o plano gestor, a proposta da escola, e aí ela me falou assim, tem uma professora de educação física que trabalha com educação física, mas aí tem uma outra professora que trabalha com a cultura corporal. Eu falei, mas não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. A professora de educação física trabalha seguindo o currículo do Estado, e a outra trabalha a cultura corporal. Quer dizer, eu vejo que a precarização está nessa falta de sentido, de interpretação daquilo que tem que fazer, porque é horrível você estar num lugar que você não dá sentido para aquilo que você faz. E eu fiquei incomodada, mas não era o caso de eu aprofundar isso, pelo menos não com a diretora da escola e a coordenadora, mas eu acho que essa falta, e que os alunos estão percebendo isso. Eu não sei, era só um comentário mesmo. Ô, Flávio, muito obrigado, viu, Flávio, por apresentar a sua prática até esse momento, né? Aguardamos aí as próximas cenas. Eu gostaria de fazer perguntas para você sobre, né, a educação física na área das linguagens e sobre planejamento, desenvolvimento e avaliação, mas o grupo do Eu Docente, né, polarizaram essa discussão, centralizaram, querendo saber tudo, sugando ao máximo. Não tem problema, porque você está com a gente sempre, então não tem problema. Foi a Isabel que orientou a gente para fazer isso. Fez bem. O negócio da pesquisa é isso, tem que arrancar as coisas do sujeito. Gente, então, vamos ver aí o Dinho. Obrigadão, Flavião. Vamos ver o Dinho. Posso só fazer, né, uma última um incômodo que eu estou tendo no trabalho, né? Nos encontros que a gente realizou aqui, né, surgiu como uma proposta de repente, convidar uma pessoa para conversar com os estudantes. E eu estou tendo dificuldade para encontrar alguém, né, para partilhar, alguém que tem experiência com xadrez, pode ser, né, pessoa que tem experiência com o campeonato ou não, aquela pessoa que joga ali em casa com alguém, enfim, apenas para, né,
para conversar com as turmas a respeito de como, né, e se o xadrez está no seu cotidiano, enfim. Mandei mensagem para alguns clubes, mas não tive resposta nenhuma. Então, se vocês, né, tiverem aí contato de alguém, souberem de algum clube e puderem indicar, eu agradeço. E aí a gente, de repente, até faz uma conversa pelo Meet, eu abro o Meet na aula e, de repente, constrói esse bate-papo. Acredito que será interessante aí para a tematização que a gente vem construindo aí com a terceira série do ensino médio. É isso. Ótimo. Então, se alguém tiver um contato que puder passar para o Flávio, vai ser muito importante. Dinho, a palavra é sua. Vamos lá? Ô, Marcão, eu vou tentar de uma outra forma aqui, vamos ver se dá certo agora. Se não der, aí segue o enredo daquela outra, de jeito mais simples. Ó. Foi aí, Marcão? Ainda não. Agora foi? Ainda não. Você está com ele aberto aí no seu computador? Tô. Então, aí clica no apresentar agora. Agora foi? Agora sim. Agora está subindo. Aí, subiu. Tá ótimo, subiu. Pessoal, então boa noite. Desculpa aí. Desculpa aí a falta de tato com a tecnologia. Então, meu trabalho, ele se inicia em fevereiro, né? Com essa temática, né? Do tênis. Eu sou novo na escola, né? Eu tenho apenas praticamente 1 ano e meio na escola, vindo de uma outra, né? Muito perto, elas são até próximas, mas de uma realidade diferente. E vendo a realidade dessa escola que eu estou agora, tendo uma noção de mais ou menos como que eram as práticas, né, por conhecer alguns professores que já davam aula nela, eu tive por cuidado, fazer esse mapeamento um pouquinho mais simples. Então, vocês verão aí que eu fiz um quadro com eles, né, com relação às atividades que eles faziam, né, que eles já fizeram. Muitos alunos ali estão na escola desde o 6º ano, desde o 7º ano, ou seja, muito tempo na escola, né, e eu constatei a falta de outras práticas, né. Então, eu iniciei fazendo essa lista, perguntando para eles como eram as aulas de educação física, né, que eles tinham. Então, basicamente, 90%, 95% responderam dessa forma, né, que tinham aulas livres, que só tinham futebol para os meninos e voleibol para as meninas, e aulas variadas, né? Essas aulas variadas era o seguinte: a cada encontro que determinados professores tinham com eles, faziam uma atividade. Então, olha lá, no encontro, você estudava a apostila e depois ia para a quadra e fazia uma queimada. No outro encontro, você estudava a apostila, fazia algumas tarefas da apostila, ia para a quadra e rolava o futebol para os meninos e o voleibol para as meninas. E no outro, e assim por diante, né? Atividades variadas, né?
E eu terminei por perguntar para eles também o que eles gostariam de pesquisar, né? Tentando conscientizá-los que estava muito empobrecida, né? Ficaria muito empobrecidas as nossas práticas se nós continuássemos dessa mesma forma. Bem, aí a gente, em comum acordo, definimos a temática tênis, né, por curiosidade, e também porque alguns alunos que no ano anterior eu trabalhei o badminton, eles meio que cismaram comigo, que já tiveram tênis e fizeram comigo, confundindo com o badminton. Então, eu achei isso também um pouco preocupante, porque confundir badminton com tênis, né? Venhamos e convenhamos. Bom, e aí se deu que eu fiz a seguinte pergunta, né? Conversando com os meus colegas do grupo também, para tentar aprofundar no mapeamento, o que eles sabiam sobre essa modalidade, né? Bom, se os alunos que tiveram aula comigo confundiram com o badminton, os demais, então, sabiam muito pouco, né? Era muito raso o que eles entendiam sobre a modalidade. Bom, nesse momento eu perguntei para eles, apresentei basicamente o que seria, peguei uma raquete, peguei uma bolinha, aí muitos conseguiram associar, né? Alguns até falaram que tiveram uma pequena vivência no Villa-Lobos, uma pequena vivência com o pai num sítio, com os pais num sítio, com as famílias, etc., né? Mas as respostas elas foram todas relacionadas com condicionamento físico e rendimento físico, né? Rendimento atlético, lógico, né? Obviamente. Bom, não sei se dá para notar no quadro que eu já venho também tentando conscientizá-los dessa necessidade de ter um outro olhar para a educação física. Então, eu coloco mal e porcamente lá, ó, ampliação da visão de educação física, aprofundamento nos temas, né, para eu não ter que falar uma coisa em sala de aula, ir para a quadra e fazer outras práticas, ou que eles exijam outras práticas que não seja aquela abordada, né? Já vou também conscientizando eles que não é só a prática, existe toda uma relação com a sociedade, que tem de haver um olhar crítico, né? E bem aqui embaixo, não sei se vocês se dá para vocês entenderem que eu coloco gênero, raça e classe, né? Que um aluno ele na sala de aula ele fala, então vai ter essa relação, né? Com essas camadas aí, né, professor? Eu falei assim, vamos tentar. Bom, seguindo, aí a gente, como eles sabiam muito pouco, a gente foi para as vivências, né? Eu disponibilizei os materiais, eles fizeram o manuseio dos equipamentos, eu tive que fazer muitas intervenções com relação à segurança, né? Porque realmente eles nunca fizeram, né? Então, aí brincavam de espadinha lá, batiam muito forte na bolinha, enfim. Queria zoar o colega, cutucar o colega, enfim. E vivenciamos alguns fundamentos, né? Vale ressaltar que das nossas conversas da aula até as vivências, eu só estou colocando já, dando um salto, porque nós fizemos de uma forma bem distribuída, a gente vivenciou o backhand, o forehand, que foi pesquisado por eles, né? Eles se interessaram, né? E foi pesquisado, e a gente foi para a quadra para vivenciar um pouco. Bom, não sei se vocês também observam, essa rede ela é uma rede de tênis, né? A gente estava fazendo tênis com a rede de vôlei, mas muito, muito ruim, né? E essa rede eu tive que pegar num clube que um amigo emprestou
para que a gente para que nós fizéssemos essa prática, e acabou também qualificando um pouco mais, porque os alunos nunca tinham tido contato. Parece pouco, né, o que eu estou falando, mas eles ficaram encantados. Também pelo fato de eu ter colocado uma faixa central, e eles, enfim, perguntaram para o que servia, e aí a gente explicou para eles lá. Bom, as vivências. Tem esse vídeo aqui, não sei se... Tá passando aí, Marcão? Solta ele, vamos ver. Solta. Ó, essas são as partes das vivências, uma turma somente. Vale lembrar também, desculpa não ter falado, que são turmas do primeiro ano do ensino médio, né? Ao fundo lá, eu tenho um aluno autista, o Caio, está fazendo dupla com o meu outro aluno, o Davi, muito solidário, Davi, com o Caio, né? Eles têm uma relação muito próxima, muito interessante, muito legal. Bom, essa turma, elas faziam formas de revezamento. Vale ressaltar também, vocês podem observar que tem uma galera sentada lá, a galera do celular, né? É a galera que depois eu dou uns 2, 3 gritão lá, eles vêm e revezam com esses aí que estão na quadra, né? E também participam, eles vivenciam da forma deles, enfim. Mas o celular também é um impeditivo para uma prática mais contundente. Aqui do lado tem uma quadrinha pequena, e que o professor dá aula, né? Que o professor, inclusive, está lá, ó, vivenciando uma prática com eles. É uma outra turma, tá? Só para vocês se situarem. Passar um pouquinho mais para frente. Então, Dinho, para nós ele não passa, viu? A gente ouve o barulho da turma, mas a imagem não fica boa. Não está boa, Marcos? Não, a imagem fica parada e pulando. Ah, perdão, então. Então, se eu posso seguir em frente. Isso, por favor. Bom, depois das vivências, né, que foram inúmeras, que estão sendo inúmeras vivências, a dificuldade que a gente teve, que eu tive, né, aí falando de eu vou dar uma aqui de treinador, né, porque eu vim do esporte, eu fico impressionado com a falta de consciência corporal deles, né? Assim, a gente que brincou na rua, né? A gente que teve essa vivência um pouco mais rica, no sentido de ter experimentado outras coisas, a gente tinha, mesmo nessa idade, a gente tinha um controle corporal maior, a gente tinha uma consciência maior de como usar a força, enfim, né? Outra dificuldade também, aí eu tive que intervir de uma forma mais específica de como manusear a raquete, né? De como vivenciar o backhand e o forehand que a gente tinha visto nos vídeos. Outra dificuldade é que as meninas, elas estão se desenvolvendo. Eu não coloquei aqui nessa lâmina, mas as meninas estão se desenvolvendo, né? Com o quadril largo, com o seio, né? Já desenvolvido, e elas têm vergonha do próprio corpo, né? Muitos meninos também que estão desengonçados também, eles se colocam numa posição mais, né? Ficam mais reclusos na hora da prática corporal.
Eu notei que muitas meninas, nessa imagem, vocês podem ver que as meninas colocam, né, a blusa no quadril, né, para evitar qualquer tipo de constrangimento por parte delas, né, enfim. E das regras básicas, né, a gente precisou estudar um pouco mais as regras, um pouco mais a contagem, né, que para nós e para eles, né, quando eles pesquisaram, eles tiveram muita dificuldade, pensaram que existia uma contagem simples, né, de que um ponto valeria um ponto, e não 15 pontos, e não, enfim, 30, 40. Bom, eu senti necessidade, pessoal, de acordo com a nossa expectativa de aprendizagem, e também com o que foi surgindo, né, nas aulas práticas, de trabalhar um vídeo com eles. E aí eu trabalhei o vídeo do Nadal e do Federer num torneio. Esse vídeo, ele mostra claramente a torcida no tênis, né? Porque anteriormente a essa aula, uma menina falou para mim que é um esporte de elite, né? Era um esporte muito elitizado e tal, e enfim. E eu resolvi trazer esse vídeo para mostrar para eles os jogos, né? As diferenças das quadras, e também essa fala dessa garota ficou na minha cabeça, né? E eu amarrei esse vídeo. De uma forma muito natural, quando eles viram essa torcida, né? Eu frisei o vídeo mostrando a torcida, tiveram essas falas aí, ó. Nem o segurança é preto, essa foi automática. Alguns outros meninos falaram assim, só os velhos da lancha. Outros falaram assim, só as grifes. Lacoste, Gucci, Nike, Rolex, né? Com essas falas, eu senti a necessidade de justificar a questão, essas intersecções que acontecem no esporte, né? Porque mais para frente, eu já tinha comigo para discutir o racismo com eles, por meio do tênis, né? Por meio de algumas coisas que aconteceram justamente com a Serena Williams, com a diferença de gênero, enfim. Então, tem uma expectativa de aprendizagem que fala justamente isso, né? Essa coisa essa questão de ter um olhar crítico para o esporte. Bom, aqui eu coloquei tudo junto, mas obviamente que aconteceram separados, né? Eu trabalhei com eles lá, voltando aqui, eu trabalhei com eles o conceito de interseccionalidade, para justamente justificar depois as aulas que eu teria falando sobre o racismo, falando sobre as diferenças de gênero, e etc. Né? O que proporcionou, o que me ajudou bastante para eu trabalhar, para eu falar sobre isso durante as aulas e não ter perigo de ser confundido com qualquer outra coisa, ou que eu estivesse inventando, né, algo do meu imaginário, né, sem importância. Tendo em vista que outros professores que têm outras práticas não trabalharam isso com eles, né? Não tiveram essa conversa, né? Ao longo dos nossos encontros, a gente foi falando sobre isso e sobre essa importância. Então, nesse quadro aqui, ó, eu coloco lá, né? A gente coloca, né? A raça, etnia, gênero, faixa etária, localização geográfica e tal, e fizemos uma intersecção aqui com o que acontece na sociedade, né? E justamente a escola e o esporte é afetado sobre isso. Bom, essa aula aqui ela foi muito produtiva. Por que ela foi muito produtiva? É boa, né? Essa aula aqui ela foi muito polêmica. Por quê? Porque
quando eu conversei, eu passei um vídeo, um vídeo para eles sobre a Serena Williams, né, que foi impedida de jogar com um macacão que a Nike fez para ela, em função da gravidez que ela teve, né, uma gravidez de risco. A Nike fez um macacão para que ela pudesse jogar sem ter problemas, né, de circulação sanguínea, etc. E o presidente da Federação Internacional foi super grosseiro, né? Foi, inclusive, misógino, proibindo ela de usar o macacão, sendo que outras atletas já tinham usado, né? E atletas brancas. Bom, quando eu passei o vídeo, uma menina questionou né, se outras atletas já haviam usado um macacão parecido, e eu coloquei a foto dessa atleta branca, que não foi questionada à época, né? E aí houve uma discussão ali com relação a essa desigualdade, a esse preconceito, a essa diferenciação, né, que fizeram da Serena. E a Serena também tem algumas falas muito interessantes com relação ao ganho, né? O quanto que ela ganhava menos em relação aos atletas homens, né? E isso daí também foi debatido em sala de aula. Se vocês notarem aqui, tá a Tiffany do vôlei, né? A Tiffany, ela é uma atleta trans, né? E eu peço desculpas aí para os professores aí que têm né, vasta leitura com relação a essa temática, LGBTQIA+, mas a Tiffany surgiu na nossa aula. Como? Quando a gente falou sobre interseccionalidade, eu pedi para que eles dessem um exemplo com relação a gênero. E uma menina que é gay, né, que é gay, ela falou da Tiffany, né, ela falou da relação da Tiffany com o esporte. E eu coloquei uma foto da Tiffany, do Bernardinho e da fala do Bernardinho, reconhecendo, falando que a Tiffany é um homem, né, e não uma mulher, Bom, teve uma polêmica muito grande, porque alguns defenderam que a Tiffany ela não deveria jogar com as meninas, com as mulheres, e sim com os homens, eles não concordavam. Eu tive que fazer uma intervenção falando que a Tiffany ela faz um tratamento hormonal rigorosíssimo, né? Então, os hormônios que fazem a diferenciação atlética entre homem e mulher, a Tiffany, ela não tem essa vantagem. Mesmo assim, muitos acharam que ela não deveria jogar. Bom, e houve uma defesa, né, incondicional da Tiffany por parte das meninas. As meninas, elas foram muito mais engajadas nessa crítica, né? Dizendo que não, que pelo fato da Tiffany ter feito o tratamento, pelo fato dela se reconhecer mulher, enfim, ela tem todo o direito. Foi muito interessante. Seguindo nessa mesma atuada, nós fomos para as práticas, depois voltamos com o vídeo do Vinícius Júnior, né, do Real Madrid. Não proposital, mas que, como ele sofreu racismo no jogo contra o Valência, eu não tive como não debater isto com os alunos, porque os alunos mesmos me cobraram, né, no sentido de que, professor, aquela relação que o senhor fez de interseccionalidades, né, de racismo, de gênero, e de raça, de classe social, também houve com o Vinícius Júnior, não é? Porque ele sofreu racismo de uma forma muito contundente agora, né? E aí a gente teve que debater esse vídeo
relacionado com os valores que a Espanha nutre em relação a essas questões raciais, né? Um menino, eu sei, gente, que não tem nada a ver com tênis, né? Mas é uma coisa assim que você não controla, né? E aí um menino que é muito fã de futebol, eu comentei, né? Ele perguntou para mim o que eu mais admirava no Vinícius Júnior. Eu falei assim, ó, nem tanto o futebol, né? Eu acho o Vinícius Júnior um jogador limitado, mas a capacidade mental dele é tão grande que eu realmente eu tiro o chapéu para ele. E ele faz o seguinte comentário, professor, mas o Balotelli da Itália, ele foi prejudicado, ele sofreu tanto racismo quanto o Vinícius Júnior, e ele atrapalhou toda a carreira dele. Então, ele trouxe esse dado histórico, né, e a turma também pediu para ver a imagem do Balotelli, e a gente, essa aula foi para discutir racismo mais relacionados a Vinícius Júnior, ao Balotelli, em função do conceito de interseccionalidades que eu trouxe lá atrás. Bom, pastor da igreja, porque quando a gente comentou sobre a Tiffany, um aluno evangélico levantou a mão e falou assim, professor, eu não concordo que ela jogue com as meninas, por quê? Porque as pessoas trans, elas escandalizam tudo. Eu perguntei por quê, fulano? E ele falou assim, ó, meu pastor estava dando aula, estava pregando numa praça, e aí vieram duas mulheres trans e começaram a se beijar, né? E eu achei aquilo uma falta de respeito e tal, e aquela coisa, né? Perdão, ele viu num vídeo, né, que o pastor da igreja dele, enfim, fez esse culto e duas mulheres começaram a se beijar. E aí uma menina levantou a mão e pediu a palavra. Eu falei, pois não, pode falar. Ela falou assim, ô fulano, e se fossem um casal hétero, um homem e uma mulher, você se incomodaria tanto? Aí bom, preciso nem falar que a sala ficou empolvorosa, né? Enfim, foi um debate assim muito interessante, de diferentes visões, de uma forma parecia um debate até de alto nível em função do conhecimento que muitos alunos ali tinham e eu não conhecia, né? Em função do meu pouco tempo na escola, enfim, conclusão, eu gostei muito da aula, né? Agora, já com relação ao tênis, a participação do professor Maurício. A gente tem um professor, eu estava correndo atrás de uma galera para dar uma aula lá, né, para que saiba mais sobre o tênis do que a gente, e o professor Maurício, professor de história, ele sabe muito sobre tênis, né? Ele só não pratica, mas ele, enfim, ele consome, ele vai para jogos, ele assiste muito tênis, ele sabe todas as regras, ele é fã dos caras, né? E ele deu uma aula para a gente também, teórica, sobre o tênis. Os alunos gostaram muito, né? Bom, depois das aulas que eu debatia com os alunos, eu os encontrava, né, nos corredores, enfim, tanto alunos que eu dei aula, tanto alunos que eu não dei aula, que queriam ter aulas desse tipo. Então, teve uma aula que eu saí, né, dessa aula polêmica que teve as conversas sobre a Tiffany, sobre a Serena Williams, etc. Então, os alunos me encontraram e perguntavam assim, professor, o senhor tem que dar mais aulas assim, com debates e tal. A gente gostou muito. Aí, assim que eu saí, eu estava na sala lá da frente,
uma aluna foi lá, bateu a porta, falou assim, professor, o bicho está pegando na sala até agora, né? As discussões não terminaram ainda. E quando eu saí da sala, quem entra é a professora Gláucia. E aí uma aluna brincou assim comigo, né? A professora Gláucia está louca porque o senhor deixou a sala debatendo. Enfim, Marcão. Ricardo, muito obrigado, tá, pela sua apresentação. Acho que você pode interromper a apresentação. Eu gostei bastante da maneira como você concluiu aí, falando da professora Gláucia, porque eu me lembrei o seguinte, viu, Dinho? Dinho, a tela tá branca, tá estranho, pô. Então, boa pergunta. O que eu faço agora? Se você interrompeu a apresentação? Vou aqui. Tá, já era. Pronto. Então, eu só pensei uma coisa assim engraçada, viu, Dinho? Né? Para não entrar na seara do trabalho. Posso fazer uma fofoquinha? Vê lá de quem você vai falar, né? Não, vou falar da professora Gláucia. Tá gravando aí? Tá gravando. Tá gravando, mas eu assumo. Ela é beata de igreja católica, beata. Não sai de dentro da igreja. Tudo bem. E tudo Então, bem por isso. Tudo bem, mas você sabe que o bicho pega, né? então, mas você sabe que eu dei risada, achei engraçado? As professoras sempre reclamavam que os alunos, né, quando eu atuava na educação básica, que os alunos subiam para a sala suando, esbaforido, brigando por causa do resultado do jogo. E agora as professoras reclamam porque você deixou os alunos em sala debatendo, né, as questões de raça, etnia, gênero, né, orientação sexual. Então, ela reclamou na coordenação, Marco. Ela reclamou na coordenação. Bom, mas acontece. Tudo bem, mas vou passar a palavra para o pessoal, quem quiser se colocar ou perguntar, mas parabéns pelo trabalho já, Dinho, até o momento, né? Acho que tem mais coisa aí pela frente que vem, mas tá bem organizadinho, bem. Eu chego até a ficar. Você sabe que às vezes eu fico um pouco com bronca de você, né? Porque é difícil você fazer isso, né? E quando você faz sempre tão bem, cara. Não, eu não faço tão bem. Você vê a dificuldade que eu tenho com a tecnologia. É que você e o grupo são muito generosos, muito solidários. E assim, Marcão, é isso aí, cara. Eu tô aí, vamos que vamos. Se vocês tiverem paciência, a gente vai junto. Não, mas tá perfeito. Demorou. Você sabe que quando o Flávio falou, não, então eu vou primeiro, eu falei, pronto, agora o Dinho vai ver a apresentação do Flávio e não vai querer fazer depois, mas não, o que você apresentou está excelente também. É segunda divisão, né? Um dia eu chego lá. Um dia eu chego lá. Vai lá, Bel. Você é Champions League, pô. Já que eu peguei a fama já, né, meu? Vou aproveitar. Ricardo, obrigada pela apresentação. Fiquei assim, agora nesse finalzinho, eu já estava com isso na minha cabeça aqui, eu falei, agora eu tenho que levantar a mão, porque depois dessa conversa com o Marcos, o que você falou sobre a sua apresentação, e aí eu lembro que uma hora você falou assim, desculpa eu falar disso, e aí tem muita gente no grupo, já tem muito mais leitura em relação a isso, né, e depois agora você fala a segunda divisão, as minhas dificuldades, se tiverem paciência, a gente vai junto, né. Então, eu queria saber um pouco de você, como é que foi, o que você sente, assim, em algum momento... acho que vou tentar fazer mais aberto, porque senão eu vou muito direcional, que eu já estou pensando aqui, mas assim, o que você sente participando desse grupo, né? Porque me dá uma certa sensação, né? Uma certa leitura do que você está sentindo com essas suas falas, né? Mas eu queria um pouco te ouvir, assim, quando você teve esse convite de vir participar do projeto de pesquisa, agora está participando do grupo, aí tem um grupão maior, né? De repente caímos aqui para conversar, a gente nem se conheceu direito, né? Que tipo de coisas doidas assim passou na sua cabeça que você gostaria de compartilhar com a gente? Dos sentimentos mesmo, das dúvidas, das questões que você vivenciou nesse processo de entrar aqui nesse grupo. Isabel, então vamos lá, vamos rapidinho. Então deixa eu contar uma coisa para você. Primeiro que você foi minha professora no Mackenzie, né? Segundo... Gente, mas eu não estou te reconhecendo, porque muda, acho que você não estava de barba, né? Não. Eu lembro do seu nome muito bem, né? Não.
Segundo que eu já chego na faculdade depois de velho, né? Depois de jogar bola, depois de ir para a escolinha de futebol, depois de tudo, né? E vem com vários vícios, muitos vícios. Vou para a faculdade porque eu enjoo de trabalhar com escolinha de futebol, enjoo de trabalhar com futebol, pensando uma coisa, chego lá, vejo que é totalmente diferente, me formo e vou para a escola. Vou para a escola, me apaixono. Só que eu, ao me apaixonar pela escola, eu também vejo que, poxa, não posso reproduzir tudo aquilo que eu aprendi no esporte, porque não dava conta mesmo. A escola, ela é monstra, ela é muito louco a escola, não tem como explicar. Enfim, e aí, em 2008, um cara me apresenta e fala assim, ô Ricardo, tem um cara bala, ele trabalhava no Cela Fisques e trabalhava no CPUSP, você tem que conhecer. Então, em 2008, eu vou um dia no grupo de estudos do Marco, aí ele atende a gente super bem, eu falei, caraca, o cara é muito louco mesmo. Quando eu entro no grupo, rapidinho, o Marquinhos está apresentando um trabalho sobre ginástica. E aí o Fernando fala assim, ô fulano, presta atenção, para o Marquinhos, né? Esse menino aí que você está falando, não sei não, esse menino aí é gay. Aí eu fiquei assim assustado, eu falei, caramba, meu, os caras estão falando tudo aquilo que acontece na escola, todos os problemas, sabe? A escola, ela foi assim, quando a gente chega na escola, né, a gente, ainda mais eu que não fiz estágio, não tive como fazer estágio, eu comprei o estágio, né? Conhecia um diretor e falei, meu, vai, assina esse estágio aí, já era para mim. 900 horas o Mackenzie queria, eu como? Trabalhando das 7 às 6 da tarde. Aí, então, pronto. Então, foi isso. Então, em 2008 eu vi tudo isso, né? Só que as leituras, os caras estavam lendo Michel Foucault, cara. Eu estava lendo João Batista Freire, os caras, Michel Foucault, poder, como é que é? A microfísica do poder. Eu falei, cara, que loucura. Eu fui da USP até Osasco, falando com o meu camarada, assim, falando, meu, você viu os caras, meu? Caraca, os caras são foda. E aquelas minas lá, puta que eu pariu, enfim. Concluindo. Eu, entre idas e vindas, eu conheço os caras desde 2008, leio muito os trabalhos dos caras, mas, enfim, efetivamente, Isabel, eu escrevi pouco. Por que eu escrevi pouco? Primeiro, pelas minhas limitações. Segundo, porque quando eu faço alguma coisa, eu tenho um vício de ficar me comparando a caras muito bons. E aí, Pedro Boneto, Flávio Nunes, Maria Emília, eu não tô fazendo média, né? E aí eu falo, meu, é tão ruim, deixa quieto isso aqui. Então eu paro muitos relatos pelo meio, assim, e deixo de apresentar. Então é isso, a minha relação com os caras é essa, eu conheço os caras de miliano, eu tenho acho que uns 2 relatos aí, os caras falam que são bons, enfim. Estou fazendo esse daqui porque o Marcos falou assim, meu, me ajuda aí. Eu falei, porra, eu ajudar o Marcos? Falei, o quê? É agora, né, meu? É agora, vou ganhar uns pontinhos no céu aí. E é isso, ele me explicou o trabalho, eu estava quase mesmo pedindo aquela licença no Estado, né, em função das dificuldades todas, eu estava repensando, e isso me deu um gás, assim, total. Parece que foi o que eu precisava. E, enfim, mas é aquilo, ficam as lacunas, entendeu? Existem lacunas na minha formação, Isabel, infelizmente, porque eu parei de jogar bola com 22 anos, entende? Então, eu fiz um ensino médio mal e porcamente. Quando viajei muito, Brasil, etc. E tal, a gente não estudava, né? Só jogava bola, jogava bola, jogava. Inclusive, a minha bolsa no Mackenzie era atleta, né? Então é isso. E aí a gente vai para a escola e tem essas dificuldades aí. Essa relação que eu tenho é essa luta, né? Mas que eu estou gostando muito, mas que eu gosto muito. Será que eu respondi sua pergunta? Eu acho que você contou um pouco dessa história, dessa relação. Eu estava pensando um pouco mais nessa coisa do projeto mesmo, da FAPESP, de ter a pesquisa, né, de ter um Do grupo mais projeto. ampliado, né? Tá. Não, as minhas sensações. É. Você viu quantas vezes eu tropecei nas palavras aí, né? Por exemplo,
as questões LGBTQIA+, que foram discutidas na sala de aula, eu falei assim, cara, vou ter que ler mais sobre isso. Eu sei muito pouco, os alunos sabem muito. E aí eu pensei, inclusive, na Sindel, né? Que ela fez um trabalho fenomenal. Ela é uma professora e tanto, aí defendeu o mestrado, né, Marcos? É isso, né? Defendeu o mestrado, né, de uma forma brilhante, enfim. Eu preciso entrar em contato, né, com essa galera para saber mais. Então, é isso, ô Isabel. O grupo, ele faz a gente sair desse lugar comum, né? Então, eu tenho essa consciência. Então, está todo momento procurando ler outras coisas, para ter outras visões da escola, para eu não cair não correr o risco de ser um professor autoritário, de ser um professor que silencia os alunos, que não reconhece os alunos, entende? Então, o grupo ele fez isso comigo, porque como a gente é do esporte, é assim, ó, pega, faz e pronto, não tem essa. Não tem não vou fazer, entende? Então, lá no começo, eu patinei muito, assim. Então, quando eu fui para o grupo de estudos, e eu tive outras leituras, fiz outras leituras, ajudou muito. O projeto, essa relação, ela é melhor ainda. Por quê? Porque ela agregou você, né, que não tinha tanta experiência, né, com essa perspectiva, né? O professor que está lá no Canadá, enfim, enfim, é isso. A Mônica, né? É isso, acrescenta, amplia ainda mais. Então, eu estou assim. Esses dias aí, eu tive que participar com o Flávio, né? O Flávio sabe disso. Eu tive que participar com ele no grupo do Mário. E o Mário é um bala que fala sobre o neoliberalismo. Cara, eu fui lá, li algumas coisas, fui ver vídeos do Christian Dunker, o pessoal aí sabe que eu falei, o Flávio sabe que eu falei lá. Eu falei, porra, meu, eu preciso ir lá, não posso ir totalmente, né, desarmado, porque os caras são fera. Então, a gente vai para a escola e a gente pode contribuir mais com os alunos, né, com os professores também. A gente tenta, pelo menos. Bacana, obrigada, Ricardo. Por nada. Ô, Dinho, você vê como o Mário mudou, né? Porque ele só falava da Idade Média, agora ele está falando do neoliberalismo. Mudou para caralho. Mônica, É verdade. Ô, Ricardo, Oi, Mônica. pode deixar a modéstia mais de lado, viu? Que já está arrasando, tá num Ui, puta caminho bacana. obrigado. Sabe o que eu queria entender um pouquinho? Porque me parece, e aí pensando assim no grupo de trabalho que eu tô, tá? Me pareceu que seus alunos estão tão tranquilos até, de certa forma, confortáveis com a coisa de, em hora, fazer vivência, hora parar para discutir alguma coisa, algumas temáticas que vão tangenciando a conversa, eles estão bem com isso. Aí você conta a relação da professora que chega na sala e se queixa porque eles estão lá fervendo numa discussão. Essa professora tem ideia do trabalho que está sendo desenvolvido? Como é que está o diálogo, se é que tem, né, ou não tem, das outras áreas, em especial, componentes que estão dentro da área da linguagem, com o seu trabalho? Eles têm ideia do que você tem feito, o que você está discutindo? Como é que está esse diálogo? Ô, Mônica, quem tem ideia do que eu tenho feito são só os professores de educação física, que é a Carol e o Gabriel. As professoras, e a escola também tem ideia, a coordenação, a direção, até a direção se interessou, porque quando o professor Maurício fez a vivência, ele comentou com elas e tal, e elas quiseram saber um pouquinho mais. Mas aquilo que o Flávio falou, há uma dificuldade tremenda no Estado da gente se reunir com os professores. Então, nós nos reunimos em ATPC com professores, às vezes, que dá aula à tarde, ou que dá aula à noite, entende? Então, não há essa partilha. No caso específico dessa professora, mesmo se tivesse condições de conversar com ela, não há diálogo. Não há diálogo.
Não tem como, porque eu já participei em ATPCs o ano passado com ela e ela se fecha, né? Até eu queria fazer uma colocação, que é assim, muitos professores, categorias O, principalmente categorias O no estado, eles estão gostando desse novo ensino médio. Eles estão adorando. Por quê? Porque eles garantem o quê? Aulas para eles no ano seguinte, entendeu? Então, não é que todo mundo não, né, tá criticando ou tá, assim, achando ruim. Os professores categoria O da minha escola estão adorando, porque os professores efetivos não pegam, né? E sobra para eles e eles garantem, né? O trabalho deles. Então, assim, não é querendo fazer um juízo de valor, mas é só para a gente ter uma noção aí. Entendeu, Mônica? Será que eu respondi sua pergunta? Sim, sim. Não, eu queria saber como, né, outros que não, que nem são da educação física, mas estão dentro da área da linguagem. Se tem alguma conversa estabelecida, mas entendi que não, né? Não, infelizmente não, Mônica. Agora, né, é uma outra realidade, infelizmente. Obrigada, viu? Respondeu sim, obrigada. Por nada. Ô, Dinho, na hora que você falou dos professores categoria O, eu até fiz uma observação aí no chat, né? Porque essa é uma informação muito importante. Se a gente considerar que uma porcentagem grande dos professores da rede estadual são categoria O, e uma porcentagem, né, proporcionalmente falando, maior ainda está no ensino médio e na PEI, gente, ou seja, cada um tem que olhar as coisas do seu ponto de vista, né? Se você está aí disputando aula, disputando carga didática, né, para sobreviver no próximo ano, essa é uma questão fundamental, né? Então, obviamente, a Secretaria da Educação, a SEDUC, tem essa leitura também, né? Claro, eles sabem o que está rolando. As PEIs, Marcos, as PEIs aqui em Osasco, 80%, tudo categoria O. Pois é. Né? Categoria O. Os caras estão amando as PEIs. E as PEIs aqui também tem, nossa. Bom, gente, dado o adiantado da hora, acho que a gente pode encerrar por aqui, não pode? Agradecer muitíssimo aí a participação importante de todas as pessoas, em especial ao Dinho e ao Flávio, aí, que partilharam suas práticas, responderam as questões, nos ajudaram a entender melhor esse fenômeno né, que eles estão enfrentando nas escolas que estão aí colocando em ação o novo ensino médio, né, a reforma curricular, e nos encontramos daqui a 14 dias nos seus respectivos GTs para dar continuidade. Como as meninas e meninos aí dos outros grupos vão querer trabalhar com a gravação, nós vamos deixar essa gravação disponível lá na agenda de reuniões o mais rápido possível, tá? No máximo, um sábado de manhã, ela já está lá para vocês poderem acessar, se vocês quiserem, tá bom? Ô, Marcos, aí aproveitando, né, quero agradecer a todos e a todas, né, pelas perguntas. Acho que esse momento oferece condições para a gente refletir a respeito daquilo que a gente está vivendo na escola, de encontrar caminhos, possibilidades de organizar a aula e a tematização que a gente está propondo. Então, se de repente na assistência do vídeo, né, da gravação, ocorra aí mais algumas indagações, questões, acho que, né, eu me coloco à disposição para continuar o diálogo, a discussão, porque acredito que o encontro aqui, 2 horas apenas, às vezes não seja o suficiente para a gente atender aí todas as preocupações, dúvidas que a gente tem a respeito do ensino médio, né? Então, eu me coloco à disposição para continuar a conversa aí, caso queiram. Muito bem. Muito obrigado, Flávio. Muito obrigado pela disponibilidade, por mais essa abertura. Então é isso, gente.
Até daqui a 14 dias. Fiquem bem, se cuidem muito. Nos vemos em breve. Tchau, gente. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem bem. Tchau. Tchau, Parabéns, tchau. Gil. Arrasou, hein?